Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente está aqui hoje dando início à nossa quarta live, né, do curso de História Oral, Procedimentos em 30 anos de pesquisa do NEL. E hoje o tema é Memória e Identidade. Especialmente hoje a gente está super feliz porque vamos contar com presenças muito ilustres e aguerridas, né, das nossas companheiras queridas, a Letícia, que está aí, né? Letícia Rendi Yobá Paiaiá, a Márcia Mura, querida Márcia, Suzaninha, meu amor, obrigada por estar aqui conosco. E a gente está esperando, né? Espero que ela consiga entrar, a Tainá Marajoara. Eu vou inicialmente dizer que a gente está muito feliz, né, de poder, a partir dessas experiências tão aguerridas, né, de uma luta tão importante e necessária, né, dessas mulheres, falar de conceitos fundamentais para a história oral, né, a partir dessas experiências. Então, vai ser identidade e memória, como a gente gosta, né, na história oral, a partir dessas narrativas e dessas experiências de cada uma dessas mulheres, né? A Letícia, ela é ativista no coletivo Mulheres Indígenas Lutar e Resistir, historiadora e pesquisadora do NEL, tem especialização em histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas, né, para a educação, é militante na formação para professores sobre história e culturas indígenas, arte educadora na periferia de São Paulo no coletivo Agora Vai, Jardim Jaqueline, com Cine Sarau Jacó. São pessoas que a Letícia vai falar, ela que vai conduzir essa live, né? E a Márcia, a nossa Márcia, que também, né, faz parte do coletivo Mura de Porto Velho, da retomada Mura na Amazônia. Vou apresentar todas, né? E aí a gente vai, porque aí cada uma vai entrando em um determinado momento. Indígena escritora, como ela mesmo se intitula, né, doutoranda em História Social pela USP, faz uso do título, como ela mesma fala, né, como ferramenta de luta, é educadora também na escola Francisco Desmontes Passo, no distrito de Nazaré, às margens do Rio Madeira, e onde ela pratica os diálogos, né, entre os saberes tradicionais e os acadêmicos e a afirmação indígena. E a gente vai esperar a Tainá, né, que traz um outro olhar nessa luta, né? A luta da Tainá, ela é conduzida a partir da cozinha. Então, ela é cozinheira e pensadora indígena do povo originário Aruã Marajoara, Pará, Amazônia. Ela é pesquisadora do NEL e, nessa posição, né, formulou um conceito de cultura alimentar a partir do conhecimento tradicional marajoara e colocou, né, em pauta no espaço público de incidência política para garantir os direitos, né, da manutenção e da garantia dessas tradições. A cultura alimentar foi reconhecida como expressão cultural brasileira, alcançando no Ministério da Cultura um colegiado setorial, e ela estava nessa luta. Então, é a partir desses lugares que a gente vai falar sobre memória e identidade. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje com essas pessoas, com essas mulheres, nessa live. Aproveitem. Letícia, o lugar é seu. Abre o microfone. Tá fechado. Ixi. Eu queria falar uma coisa também em relação a isso. Eu acho que é uma honra para um grupo de pesquisa como o nosso ter pesquisadores, pesquisadoras tão engajadas, né, nessas questões identitárias e escrevendo e produzindo conhecimento sobre tais questões, no nível da gente poder trazer aqui, né, e produzir. Ou seja, isso faz com que o nosso núcleo seja mais ativo, seja mais aguerrido, né?
e que a gente esteja sempre, né? Acho que a Márcia, quem viu as outras lives, vê, né? O quanto a Márcia também nos provoca, o quanto a Letícia também nos provoca a sair de um lugar, de repente, mais confortável que a academia construiu com os seus etnocentrismos, né? Enfim, e pensar de uma forma realmente mais ampla, né? E mais, enfim, inclusiva, né? De todos os povos que compõem esse país. Bem-vinda de volta, Letícia. Fale aí para gente. Num momento como esse, essas falas contra-hegemônicas são mais do que necessárias. Fundamentais. Vamos lá. Bom, boa noite a todas e todos. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, e tendo a oportunidade também de agradecer a acolhida que o NEL fez para mim durante esses últimos anos. É um espaço que me recebeu com todas as minhas dúvidas, com todas as minhas críticas e com todas as minhas necessidades também de dialogar. Eu sou muito grata. Eu escrevi aqui o texto, né, para mim não me perder aqui e não devagar um pouco na questão. Bom, o Cine Sarau Jacó é um trabalho que eu tenho aqui na minha comunidade, que está um pouco parado, né, por conta da pandemia e por conta de recursos também, mas a gente faz o sarau e o cinema para as crianças, né? É a minha retribuição após a minha formatura, né? Então, como a gente precisa pensar que quando a gente sai da opressão, a gente precisa trazer também outras pessoas, né? Abrir os olhares, né? Ampliar os horizontes. E o Cine Sarau faz isso. Então, a gente fala das temáticas pelo sarau, e depois a gente vai para um filme sempre de reflexão, e por último, uma roda de conversa. A gente oferece pipoca para as crianças, refrigerante, tudo doação coletada da comunidade, porque o que eu entendi foi o seguinte: é muito fácil a gente apontar o dedo, criticar sem fazer a nossa parte, né? Então, eu saio de porta em porta ali nos comércios locais, conversando, coletivizando as ideias do Cine Sarau. E aí cada um tem a oportunidade também, né, de fazer a sua parte, né? Então, um dá uma pipoca, outro dá um refrigerante, a gente oferecia cachorro-quente, e assim a gente consegue minimizar, né, tantos danos que a periferia sofre aí com a vulnerabilidade social. E tem o projeto também de Mulheres Indígenas Lutar e Resistir, que são encontros que a gente faz em alguns períodos. Esse ano ia acontecer de novo, mas não vai acontecer por causa da pandemia, mas a gente está tentando aí fazer algumas lives, alguma coisa, mas devido à situação que os povos indígenas têm vivido nesse momento tão difícil, tá difícil ter internet, tá difícil, as preocupações são outras, né? A gente precisa alimentar, a gente precisa se cuidar do Covid, a gente precisa cuidar dos anciões que têm pegado Covid, então tá bem complicado organizar essa questão do encontro de mulheres indígenas, mas vamos ver o que a gente consegue fortalecer. E a questão da formação com as professoras e professores da rede municipal e estadual aqui em São Paulo, mais pelas redes municipais do que pelas redes estaduais, infelizmente, mas é a nossa militância, né? A gente faz a formação, eu estou fazendo a especialização em histórias indígenas e afro-brasileiras, através da Faculdade de Conchas de Santa Catarina, pelo núcleo da Casa Tombada, né? E, bom, é fortalecimento, né? A gente está ali trocando ideias interculturais para fortalecer a educação. Nas leis 10.000 e a lei 11.645. Bom, primeiro eu quero falar assim que a história oral, ela traz para mim uma perspectiva bem diferente do que eu iria trabalhar com a história, né? Eu sou formada em história, no meu projeto de conclusão de curso. Eu vou ler porque eu comentei isso durante a minha escrita.
Olha, ao me aproximar da história oral, não foi uma sugestão muito difícil de aderir, vias que, para o projeto de conclusão de curso de licenciatura em História, o uso de documentos chamados por objetos de estudos não dariam conta de instrumentar ou fundamentar as análises sobre as inquietações que apontam a pesquisa. A disponibilidade documental na historiografia para se analisar do que se trata da construção de uma identidade indígena encontra-se, em sua grande maioria, carregadas de estigmas, estereótipos, respaldadas em uma narrativa homogeneizadora a partir de uma visão hegemônica, analisadas por apenas uma das partes envolvidas na pesquisa, a do colonizador anacrônico, porque parte da leitura de si mesmo ao julgar a história, a memória e os costumes, a espiritualidade, entre outros aspectos do outro, por ser diferente dos conhecimentos postos em um consenso eurocêntrico. A proposta de trabalhar com a história oral trouxe-me um acalento para a anga, alma em tupi. Fazer uso das entrevistas como ferramenta me fez refletir o quanto produzir o próprio documento a partir das memórias conduzidas pelas narrativas dos sujeitos históricos colaborariam para a pesquisa, com respostas muito mais objetivas do que subjetivas para a conclusão do trabalho. Produzir os próprios documentos a partir da observação das narrativas, esmiuçar histórias de vida, histórias coletivas e propor para os leitores novas perspectivas do que as antigas construções de conhecimento é muito generoso. É o que me chama mais atenção da história oral, é a generosidade, é uma coisa que me deixou assim muito confortável de trabalhar com a pesquisa, com as entrevistas. Essa generosidade nos foi dada pelo professor José Carlos Sebe, né? Não é impossível não mencionar, né? Através de como se pensar um jeito de se fazer história oral, né? E como eu tive acesso, meu primeiro acesso foi o manual de história oral, que foi passado para mim pela Márcia Mura, né? Bom, eu falei metodologia, mas assim, é o método mesmo, não é porque ela está engajada na metodologia, né? Eu assisti bastante as lives, como a Fabiola falou aí, e a Suzana, então dá para você dar uma entendida melhor, mas não deixa de ser um método, né? É muito pouco utilizado nos estudos historiográficos, que insiste em se valer de objetos como caminho para desvendar as inquietudes dos pesquisadores. Bom, para falar um pouco aqui, eu só descobri a história oral porque eu conheci a Márcia Mura, que tinha me apresentado a Vanessa Paz, e que foi por esse caminho que eu cheguei no NEL, né, no ciclo de estudos, em 2016, que foi o que me fez conseguir concluir, foi a minha orientação, né? Então, sou muito grata mesmo ao núcleo de estudos, ao ciclo de estudos. Foi dali que eu não tive uma orientação decente na faculdade onde eu fiz a graduação. E o meu orientador, ele era medievalista. Ele não sabia nada de indígenas, né? Não só ele, como a própria faculdade. Então, eu acabei sofrendo processos racistas dentro da faculdade, né? Quando eu cobrava a inserção da história indígena dentro do conteúdo programático, passava pelas coordenações assim, mas tem história indígena da América Latina. Falei assim, mas poxa vida, a gente está passando... só tem indígenas no Brasil 1, no Brasil 2 não tinha indígena mais, né? Então você já segue o modelo de desenvolvimento e esquece que o indígena estava ali em cima desse território, né? Então, essa coorientação que eu tive no NEL foi muito, muito fortalecedor pelo amparo também, né? Porque você está numa graduação, você fica meio deslocado, né? Você não sabe o que você tem que fazer, e muitas vezes na mesa do ciclo de estudos ali com a Marcela, com a Vanessa, com o André, e as conversas que eu tinha, o diálogo com o professor Leandro, que ele dava uma disciplina na faculdade, enfim,
foi essa orientação da Simone também, que eu conheci no ciclo de estudos, que até hoje, assim, é uma pessoa que me dá um suporte danado, me ajuda na escrita, a pensar os conceitos, enfim, para mim é grandioso, assim, é uma satisfação. Dividir com vocês o processo que me foi posto no campo de estudos, no fazer história oral, fora do departamento que apoia a pesquisa, nos fará refletir como outros pesquisadores pensam a trajetória da história oral. A primeira leitura que me foi orientada está na organização de Peter Burke, na obra A Escrita da História, Novas Perspectivas, no ensaio de Green Prince, em História Oral. O autor trouxe algumas perspectivas que me fazem observar como os historiadores pensam a história oral. Primeiro, Print trata de um movimento que não legitima e problematiza que a inexistência de produção documental ou a partir de documentos oficiais possa estar tratando de relatos imprecisos. Esse trecho eu tirei do meu TCC. Se colocam céticos ao compreender o valor das fontes orais na reconstrução do passado. Mas Green é otimista e enfatiza a importância das fontes baseadas na memória dos indivíduos em suas narrativas, como povos indianos, povos africanos, os quais não acumulam a escrita em suas memórias. Prince. Uma citação. Essas problematizações denotam um movimento transitório entre confiança e desconfiança, mantendo uma aproximação mais conservadora. O que estou querendo chamar a atenção que no mesmo período em que esses ensaios foram evidenciados, a história oral estava ascendente no mundo e já tinha chegado no Brasil, né? Quando esse ensaio do Peter Burke, em 1992, a história oral já estava chegando aqui. Então, como que não entra na metodologia da historiografia, a história oral, como a gente tem praticado ela aqui no Brasil? Então, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei a pedir as referências para os colegas historiadores, me levaram para uns ensaios, para uma coisa que não era ainda palpável, né, para você ter uma ideia de que isso trazia uma insegurança. Então, eu fiquei muito procurando bastante chamar a atenção dessa faculdade pela minha escrita das possibilidades. Mesmo havendo já um conceito sobre história oral, quando eu recebi o retorno do projeto lido pelos coordenadores do curso, ainda recebi sugestões de leitura que, na minha consideração, muito pessimistas, o bastante para descaracterizar a história oral e a memória como fontes confiáveis na produção historiográfica, como afirma Ulpiano Bezerra de Menezes em A História Cativa da Memória, 1992. E em Eric Hobsbawm, entre o ensaio Não Basta, a História de Identidade, em Sobre História, 1998. Ambos não desqualificam que a memória possa trazer e deter conhecimento, mas que não seriam o suficiente para reconstruir a história sem instrumentalizar os documentos, propondo ainda um duelo entre confiança e desconfiança em plena transição do fazer história, a partir das microhistórias. No mesmo ano em que eu escrevi a minha monografia, professor Leandro, né, eu não sei falar o sobrenome dele, escreveu um texto que contribui para caminhar uma conclusão amarrando toda essa inquietação. Segundo constatou Greenpeace, a palavra escrita reinou soberana, e a palavra falada permaneceu súdita para a parte dos historiadores convencionais nos tempos da modernidade, né? Esse é o texto do Leandro, né? O corpus, cadê aqui? Não sei se dá para ver, eu vou ler o título. O corpus documental história oral, teoria, experiência e transcriação, né? Leandro Alonso. A partir daqui,
Vamos mudar a chave, né, para o que destina esse estudo. Holanda e Menry emplacam na resposta que precisamos compreender no que diz respeito do pensar história oral em seu real sentido. Não se fala, pois, de exatidões históricas ou testemunhos de verdade, ou mesmo de realidades comprovadas, e sim de visões, construções narrativas, idealizações que são definidas na exposição dos fatos para muitos que nada entendem de história oral. A confiabilidade das entrevistas é fato suspeito, pois a memória falha, erra, desvia, camufla, distorce, inventa, mas é exatamente isso que interessa. Então, para mim, foi como se fosse uma luz brilhando aqui, né, o reflexo da luz, né, eureka, né, foi o que a Márcia Moura quis me dizer quando ela me indicou a história oral como metodologia para a monografia. Para que ir? Para que ir para uma instrumentação documental historiográfica que, quando se trata de historiografia indigenista, a qual, para a leitura dos povos indígenas, em muitas vezes são falaciosas e não condizem com a nossa realidade. A ideia de ir buscar respostas entre os parentes indígenas, através de suas pesquisas vivenciadas, contribuíssem para transformar o olhar hegemônico em uma roda de conversa com perspectivas mais reais de povos que passaram pelo etnocídio e quase dizimação, para selar a construção das ideias, reunindo conclusões mais palpáveis do que subjetivas das inquietações que norteiam a pesquisa. A partir do conceito de estudar a história vista de baixo, que eu ouvi a Marcela dizer que não é nem vista de cima, nem vista de baixo, que é vista ao lado, podemos partir inúmeras possibilidades, uma grande oportunidade de retomar experiências de vida como contribuição para pensar a historiografia, propondo uma nova dimensão desconhecida do passado. A história oral abre os caminhos para que as pessoas comuns e seus relatos como um outro recurso de disputa para se explorar, mesmo quando essas memórias evidenciam o passado oscilando com os seus fatos da vida real. E está tudo certo, né? Foi o que eu trouxe no TCC. O compromisso com os fatos reais não significa cometer anacronismos, trazendo o passado com o olhar do presente, mas é se comprometer com as inúmeras histórias apagadas enquanto a escrita soberana fazia seus registros cometendo injustiças sociais. Revisar a escrita da história vista de cima é descolonizar a historiografia eurocêntrica e as antigas práticas de análise que nos deixam de deter o conhecimento. Podemos enxergar o quanto essa rigidez da escrita é colonizadora e o quanto elas nos entravam e nos impedem de avançar para um processo de descolonização de todos os saberes da oralidade. Não podemos dizer que toda produção historiográfica é colonial, pois muitas dessas produções são até mesmo antes da colonização, mas podemos afirmar que muitas dessas escritas eurocêntricas reforçam a colonização, reforçam a hegemonia absoluta sobre o outro, reforçam estereótipos, o machismo, a moral, reforça privilégios, porque a colonização é epistemicida e estabelece um grau de superioridade sobre o outro julgado inferior. Os povos subjugados foram e ainda são perseguidos por guerra justa, por conta dessa sobreposição intelectual, porque não somos civilizados, não detemos a escrita, somos selvagens, ora, fácil de catequizar, outros sem almas que podem escravizar, ora, pois, somos seres humanos iguais a eles e precisam nos salvar a alma. Ora, liberte-os da ociosidade de suas terras e que se virem e que se misturem à sociedade. A colonização é o maior projeto de sociedade que dura 520 anos e se mantém branca e por isso ela é hegemônica, que o que homogeneiza tudo,
parte do princípio de que tudo tem que ser igual a eles, desconsiderando tudo aquilo que é referente, diferente deles. Mas o que realmente somos é uma sociedade heterogênea, diversa, plural, e isso é muito bom. A história oral é uma gigantesca ferramenta para se pensar um pesquisador descolonizador, com sua metodologia como um processo que nos propõe a possibilidade de repensar as práticas de se fazer história. Isso é emancipador e decolonial. Foi esse encantamento que me trouxe para os ciclos de estudos, com a possibilidade de romper com as estruturas hegemônicas, de produzir o conhecimento e partir para novos olhares. Para a história do sujeito visto de baixo, das micro-histórias, da história do povo paiaiá, que por muito tempo foram redigidas a partir dos cronistas de época, condensadas em 30 mil páginas de documentos antigos no museu. Mas o que eu quero ouvir do cacique Juvenal Paiaiá, que vai esmiuçar a história na tentativa de dizimação, do apagamento e da assimilação cultural, a partir de suas vivências, da sua história de vida e das histórias coletivas que proporcionam que seu povo fizessem um levante da sua identidade dentro de um processo de etnogênese a caminho de uma alteridade paiaiá. A perspectiva decolonial em história oral não podemos de fato voltar ao passado e descolonizar o Brasil, mas podemos voltar ao passado e repensar a estrutura da colonização e, a partir das análises, propor uma mudança nas nossas práticas. O NEL, Núcleo de Estudos de História Oral, muito tem feito pelos estudos das microhistórias, dos sujeitos comuns, dos refugiados, das mulheres, da saúde, das mães em cárcere privado, da ditadura, dos imigrantes, dos LGBTQs e muitas outras histórias de vida. Para a gente não esquecer o quanto contribui para repensar a história do machismo, da opressão, das injustiças e até pensar em políticas públicas de acolhimento e de se desvelar o passado. Essas narrativas estão muito atreladas à metodologia da história oral, e eu vou explicar atreladas como fazer história oral, como pensar história oral, como transcrever, como transcriar, como texturizar. Eu penso que como a história oral pode ser decolonial, pensando nas narrativas. Por exemplo, Tecer Tradições Indígenas, da Márcia Moura, que une todas as narrativas para contribuir, peraí, ficou meio doido, né? Para contribuir, aqui, para contribuir na retomada ancestral de um povo, ou de vários povos, né? Demarcar território através da oralidade. Apresenta cantos antes esquecidos ou simplesmente silenciados. O quanto que os torés podem recontar a história de um povo, a história amazônica do boi garantido e do caprichoso, da soberania alimentar marajoara, da nossa tainá, da dança, da contação de histórias, das cirandas, do jongo, da capoeira, das macumbas, das encruzilhadas, que são oriundas da oralidade, que cruzam com a memória, que cruzam com as narrativas, que cruzam com as histórias de vidas, que cruzam com as histórias coletivas, que cruzam com a perspectiva de mudar as estruturas das mais antigas e de se fazer história. Diluir as epistemologias, as estruturas do racismo, da discriminação, dissolver estereótipos, produzindo material que desmistifica a história e a cultura dos povos indígenas, quilombos, ribeirinhos, coletores, pescadores, pensando mesmo que a longo prazo, um novo projeto de sociedade, propondo uma reconexão com a mãe da natureza, pensando em outras possibilidades e outras decolonialidades. Bom, a questão da decolonialidade pode estar sendo um clichê na academia, né? O pessoal está falando, nova modinha, né? Mas, assim, eu tenho observado outros trabalhos que as pessoas têm encontrado representatividade na decolonialidade, né? A história ficou muitos anos pensada por
poucos países eurocêntricos, né? Então, quando você pega a resistência de uma narrativa de um Toré que passou ali tanto tempo, ali ele vem contando, o Toré vem contando diversas histórias dos povos indígenas, né? Pensando numa pedagogia indígena, né? Nunca antes tinha sido pensado uma pedagogia indígena, né? Nunca, a única coisa que foi pensada são os livros didáticos a partir de um modelo que não traz uma referência saudável para a gente. O que é importante chamar a atenção aqui é que nunca foi tão evidente o racismo que os povos indígenas vêm sofrendo nos últimos anos com esse desgoverno. Povos indígenas têm sido negado o direito de sobreviver. É mais uma extensão do genocídio. Isso é um holocausto que dura 520 anos. Negar subsídios durante a pandemia, isso é genocídio. Negar água para poder salvar vidas, isso é genocídio. Negar a assistência médica para povos indígenas é desejar que os indígenas estejam mortos. Então, nunca antes ficou tão claro que povos indígenas sofrem o racismo, porque povos indígenas morrem porque são indígenas, pessoas negras morrem porque são pessoas negras. Povos indígenas, desde o dia 1º de janeiro de 2018, vem sofrendo uma perseguição muito acirrada, e são nas faltas de recursos, né? São a negação de um projeto de recurso. Eu acho que, a priori, eu acho que tá bom. E a gente pode conversar. Tá sem som. Márcia, tá. Márcia, abra seu microfone para você poder falar um pouquinho. Você quer comentar alguma coisa antes da gente começar a conversar com o pessoal do chat aqui? Por favor. Eu estou muito feliz, né, de ouvir essa fala da Letícia, né, de ver esse amadurecimento dela, esse caminhar dela, né, esse pisar firme aí do Toré, né, da sabedoria indígena. Simplesmente dizer que foi maravilhosa a fala dela e que eu só tenho a dizer que assino embaixo que ela falou, em tudo que ela falou, né? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aí a deixa da Márcia, então, e aproveitando uma pergunta que a Vanessa fez, que na verdade seria a minha, e a Vanessinha já colocou aqui, né? Como a gente está falando aqui de memória, de identidade, de construção de identidade, e a gente sabe que esse é um processo constitutivo, né? As identidades, elas não são dadas, né, no a priori, elas são constituídas aí na relação com o passado, com o grupo, com a comunidade, né? Ela é construção e ela acontece, né, quando a gente se fala, quando a gente se diz nas narrativas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, né, da Letícia, da Márcia, com relação a esse processo, né, de identificação e de autentificação, como a Vanessa está colocando aqui, né, como integrante do povo Paiaiá, e a Márcia como integrante do povo Mura, né? Como que aconteceu isso, né? Como foi que vocês... Porque eu conheço, por exemplo, a Márcia eu conheço há muito tempo, né? E essa Márcia hoje é completamente diferente da Márcia que eu, por exemplo, tinha como aluna, certo? Então, como que foi esse processo? Contar um pouco sobre esse... Existe um divisor de águas também na minha vida.
Eu até os 30 e poucos anos não tinha terminado nem o ensino fundamental, e não tinha perspectiva de que isso ia ser que isso ia ser uma conquista na minha vida. Eu já tinha 2 filhos, tive o 3º filho, e aí você engata no trabalho, nas conquistas da vida, né? Moradia, profissão e tudo mais. Não tinha mesmo uma perspectiva de ter nenhum tipo de alcance, de nenhuma formação. E aí, por causa do meu filho mais velho, essa é uma história bem legal de se falar, ele deu muito trabalho na escola, e, bom, eu tive que tirar ele do ensino fundamental regular e colocar ele no ensino fundamental à noite, noturno, né, o EJA, e para garantir que ele estudasse, eu me matriculei também. Então, o divisor de águas começa aqui. Eu fiz o ensino fundamental, que eu tinha terminado, eu tinha completado a 5ª série, entrei na 6ª, fiz reclassificação, fui para o ensino médio sentada do lado do meu filho, e nesse meio eu fui observando os professores de história. Quando eu terminei a conclusão do ensino médio, eu já estava fazendo cursinho na FEA da USP, cursinho popular, e já estava com a minha meta garantida dentro do meu organismo, que eu ia conseguir uma vaga na universidade. Tentei a pública, mas eu não consegui, eu não estava preparada, né, devido a essa ser mãe, trabalhadora, ter responsabilidades, estudar à noite e fazer um curso de um EJA, que a gente fala que é meio caminho, mas não é meio caminho, é um quarto do caminho de um estudo e tudo mais, mas no cursinho foi que eu aprendi muita coisa e fiquei bem chateada, assim, porque como a escola pública não tinha condições de ter me dado tanta asa para mim voar, e eu voei muito pouco. Não consegui fazer graduação na universidade pública, mas eu consegui uma vaga pelo ProUni, eu fui uma das últimas bolsistas do ProUni, 2014. Porque logo em 2016 caiu, né, o governo, e aí não teve mais essa expansão das bolsas. Quando eu cheguei na universidade, na faculdade, né, eu cheguei falando que eu sou descendente de indígenas, e tudo que eu puder pesquisar a partir dessa perspectiva, eu vou procurar dentro da graduação. Bom, logo nos primeiros anos, eu comecei a esmiuçar a questão indígena, e aí fui parar no coletivo que estava fazendo uma apresentação aqui em São Paulo, um coletivo Tupinambá, tinha 11 pessoas, eu fiquei acompanhando isso em 2015, fiquei acompanhando o percurso deles aqui, essa jornada que eles fizeram aqui em São Paulo, e fui, a partir daí, observando as falas e a construção do que era uma identidade indígena. Foi um dia que o Casé Angatu falou num curso que ele estava dando, que toda a migração nordestina é majoritariamente indígena. E aí me deu aquele estralo, assim, falando, meu Deus, eu sou indígena. Cheguei em casa correndo, peguei o telefone, era à noite, falando com a minha tia ali, fazendo as anotações da nossa árvore genealógica, ela me passando datas, anos, regiões de nascimento e tudo mais. Foi a partir daí que eu tive a noção de que eu não era descendente, coisa nenhuma, e que eu tinha que reivindicar esse direito que tinha sido me tomado pela... Bom, aí depois eu fui entender que era pagamento histórico, que era processo assimilacionista, projetos integralistas, e aí o TCC está contando um pouco disso. Quais são os projetos, né? Aí você vai lá na colonização, a gente tinha o segredo das grandes navegações, né? Porque até hoje os portugueses são reconhecidos pelos grandes segredos das navegações, né? O mastro, não sei o que lá, a bússola. E por que eles não emendaram junto com esse segredo, toda a opressão que eles causaram aos povos indígenas, negando, né, essa narrativa para os superiores social? Tem algum ruído aí, bastante.
Aí eu comecei a trabalhar a partir de 1500, quando você tem um papa que fala que tem alma, que precisa ser bem tratado. Então você vai tendo todas essas negações e já estabelecendo uma coisa pejorativa, né? E aí você tem uma lacuna de identidade indígena de quase 200 anos, até o Marquês de Pombal chegar com seu autoritarismo e proibir a fala das línguas indígenas. Então o apagamento é desde a chegada da invasão dos portugueses, né? Quando eles negam contar, aí a gente fica o quê? Na perspectiva de alguns padres jesuítas que passaram ali e contavam pelo menos alguma das desmazelas que aconteciam no nosso território, né, contra a população indígena. Então, essa consequência, elas são. A gente tem que voltar sempre no passado, eu estava conversando com as minhas amigas, porque o brasileiro não está resolvido ainda com a história do descobrimento, ele não sabe ainda se é verdade, se é mentira, se é invasão ou se foi descoberto mesmo, porque isso ainda é reproduzido nos dias atuais, em todos os meios de comunicação, inclusive nas aulas. Então, como que o brasileiro vai se reconhecer, se ele não está resolvido com a própria historiografia? Então, eles não vão reconhecer mesmo a questão indígena, eles não estão apropriados para fazer essa análise de conjuntura política da questão indígena, porque eles não sabem ainda se o Brasil foi mesmo descoberto ou foi invadido. A gente, entre nós, conversamos que a gente é antes do Brasil. Povos indígenas é antes do brasileiro. O Brasil, para a gente, é uma invenção. Né? E a gente é obrigado a carregar esses nomes, esses estigmas, até na nossa certidão de nascimento, porque o direito da gente colocar que a gente que eu sou paiaiá, para mim é negado. O Estado não reconhece essa identidade, né? Então, por isso que a gente está sempre em luta. Inclusive, nesse momento que nós estamos conversando aqui, o povo Pataxó, lá no sul da Bahia, está em retomada. Um processo de despejo, né, uma ordem de despejo que está para ser executada agora quinta-feira. Então, nesse momento que a gente está conversando aqui, povos indígenas estão sendo perseguidos, povos indígenas estão sendo massacrados, e dentro de uma como que fala? Dentro de uma política, né, que pensa ainda de formas de matar esse indígena para poder tirar ele como empecilho, né? Remover. Se você está me atrapalhando, eu removo você e vou fazer o usufruto da terra, né? Só que o usufruto da terra, quem faz é o povo indígena, porque ele cuida dessa terra, né? Ele não exerce uma transformação que vá prejudicar a mãe terra, né? Porque a terra é mãe. Quando a pessoa fala, o indígena é o verdadeiro dono da terra, não é dono, porque a gente não tem essas relações de posse com a terra. A gente é parte dessa terra, então a gente é um organismo vivo, né? A gente faz, uma mutualidade entre nós. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, eu comecei a reivindicar o meu direito de me autoafirmar indígena. E foi um processo de mais de 5 anos, que eu tive a honra de conhecer a Márcia nessa trajetória, e ela me trouxe um suporte de apoio gigantesco. E não só ela, mas muitos indígenas, Márcia Cambeba, Iacuí Tupinambá, Shirley Pancará, e muitas mulheres que me ajudaram e me apoiaram reforçando que essa busca ela é necessária, né? Mas de uma forma muito respeitosa, porque por mais que eu esteja me autoafirmando enquanto indígena, eu estou aqui dentro da minha casa numa zona de conforto, né? Quem está, de fato, nos conflitos territoriais são povos indígenas aldeados. Então, assim, com o máximo respeito e sabendo o meu grau de responsabilidade, que para hoje, no século XXI, 2020, se autodeclarar indígena é um ato de coragem. É um ato de resistência, é um ato de afirmação. Então, o Estado brasileiro precisa reconhecer essas pessoas, e povos indígenas também, essas pessoas que tiveram suas vidas dilaceradas pela construção dessa identidade que saiu dessa casa, né, chamada USP, e principalmente dos pensadores da FEVELEST, né? O que é a identidade nacional? E o produto desses estudos
é o pardo, né? É a mistura das raças, né? E as raças hegemônicas, a raça hegemônica, que é a branca, a negra e a indígena, que ainda é inferiorizada. Então, o brasileiro é resultado, né? Eu falo que eu chamo de produto, porque muitos estudos fomentaram muitos livros e muito material como produto mesmo de uma identidade nacional que é o pardo. Bom, eu acho que eu respondi. Obrigada. A Márcia caiu, né? Acho que não está aí. Depois, quando ela voltar, ela fala um pouco do. Está aí, Marcinha? Tá. Falar um pouco do seu processo, acho que seria interessante aí, né? Importante, interessante não, importante. Tá sem som, Márcia. Não estou ouvindo, Márcia. Eu estou aqui, ó, inchada cheia, né, de orgulho da Letícia, gente. Totalmente falando, né, de uma forma forte, né, com autonomia, né, e trazendo toda essa força aí das ancestralidades, né, dos saberes, das percepções indígenas. Isso só me enche de alegria mesmo, de poder estar compartilhando esse lugar, esse espaço com a Letícia. Estou muito feliz por isso. Muito orgulhosa no bom sentido. Bom, na última live eu já expliquei, né, esse processo aí de construção. E, assim, a Fabíola disse que eu era completamente diferente, né? Bom, quando eu entrei na Universidade Federal de Rondônia, eu tinha 2 filhos, né? Um estava na barriga e o outro tinha 2 anos, né? E eu vinha de um lugar em que, para estar na universidade, até o meu tio, que não entendia muita coisa sobre esse negócio de entrar na universidade, comemorou. Ele, naquela época, saía o nome no jornal, né, do resultado do vestibular. Ele passou na banca de revista e viu lá o meu nome, ficou todo feliz, comprou o jornal e levou lá em casa, né, mostrando. E depois, uma coisa que o Casé sempre fala, né? Que indígena não tem rancor, ele tem memória. E a Iremar vai ficar agora chateada com uma coisa que eu vou lembrar. Ele chegou também com o jornal e jogou assim na minha perna, né? Aí, ó, entrar é fácil, difícil é sair, né? Porque ele já estava na universidade, já faltava 2 anos para ele concluir o curso de história dele. Aí eu olhei para ele assim, não falei nada, né? Guardei isso até hoje. E vou guardar. Porque, e aí, ele foi um grande parceiro, né? Claro, a gente levava todas as tralhas, né, para a universidade, carrinho, tudo para poder ficar com o Tanan depois que ele nasceu, né? Porque eu fui até o último dia de aula, tipo, fui numa sexta-feira para aula, aí num domingo eu fui para a maternidade, eu fui até o último momento, li todos os livros que o Alberto Linscalda, que era o professor mais rígido, e dizia que não queria desculpa nenhuma para dizer por que não leu o livro, não sei o quê, né? E eu fiz questão de ler esse livro todinho, mesmo sentindo dores de parte, as contrações. Foi até Novela Estuar. Então, assim, eu acredito que eu não era tão diferente assim, não. Eu era assim, do mesmo jeito que eu sou. A única diferença é que eu não usava cocá, é que eu não fazia pintura de grafismos indígenas,
E eu também não sabia qual era o meu povo, né? Isso tinha sido roubado de mim. Mas a Fabiola, que conviveu comigo, né, sabe que meu gênio sempre foi gênio Mura, né? Sempre foi de guerra, sempre foi de resistência, sempre foi de não desistir das coisas, né? E às vezes a Fabiola falava assim, né? O que tu tem, Márcia? Porque eu estava ali séria, observando, né? Às vezes não gostando de algumas coisas, ficava ali só na observação. Ela, o que você tem, Márcia? Eu falei, falava nada. E aí ela não entendia, né? Ou seja, estava ali o tempo todo sendo um mura, só que ela não sabia como é que era uma mura. Agora que eu estou me identificando como mura, ela sabe como é uma mura, né? Então, assim, as pessoas sempre falam isso, né? Que eu era de um jeito e agora eu sou de outro. Não, eu sempre fui mura, né? Fui criada por minha avó, aprendi a ver o mundo da forma como eu vejo hoje com minha avó desde criança, né? No interior da minha família sempre comi peixe com farinha, né? As relações sempre foram indígenas, só que a gente nem nós sabíamos, né, direito disso, porque isso tinha sido roubado. E foi por meio da história oral que eu consegui reconstruir essa memória, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso. Complementando aqui rapidinho, eu também fiquei muito tempo sem me autoafirmando indígena sem saber o povo, né? E aí foram através das pesquisas, não só das histórias, mas da memória da minha família, né? Foi através dos relatos da minha tia, da minha mãe, do meu tio também, que hoje está falecido, e foi juntando essa memória afetiva que eu compreendi a memória subjetiva da minha historiografia, e coloquei, e confrontei isso com a história, a nossa história nacional. Então, alguns fatos que marcaram, que são marcadores dessa memória, o meu tataravô, que foi pego no laço em aproximadamente 1860, e aí o que estava acontecendo nesse momento? Leis de terras, né, as grilagens, né, os latifundiários, né, a ocupação aristocrática no território brasileiro. A minha avó nasce em 1906, então eu calculo ali que meu tataravô tenha nascido em 1880, aproximadamente. As pessoas tinham filhos muito cedo e tinham muitos filhos, um em cima do outro, né, um em seguida do outro. A minha mãe nasce em 1950, já numa outra perspectiva do Brasil, né, o Brasil desenvolvimentista, né, então ela já nasce como brasileira, já nasce sem legitimar essas raízes indígenas, porque isso tinha ficado no passado, né, na figura do avô dela e do bisavô dela. Isso já não era mais uma construção da identidade dela, quando ela nasceu. E o que me trouxe para pesquisar e fazer essa retomada foi essa consideração que ela sempre trouxe pela memória da mãe dela, que é a minha avó, Emília. Então, essa memória, que mesmo fragmentada, ela foi o suficiente para me juntar todos os eixos, né, e correr atrás da questão da identidade. Por exemplo, lá ela mora perto de um rio, perto assim, né, 3 quilômetros, de um rio chamado Itiúba, né, de um morro chamado Itiúba. Ela mora perto de um rio também chamado Itapicuru. O povo Paiaiá está a 400 quilômetros desse local. Mas como a gente está falando de século XVIII, as pessoas eram arrastadas quilômetros de distâncias, né? Depois da perseguição. Você pensa, uma aldeia indígena, lei de terras, né? Processo de grilagem comendo solto no Brasil,
Na guerra dos povos indígenas, quem vai para o enfrentamento são os guerreiros, mas quem fica e recebe a bala são mulheres e idosos que não tinham condições de total de defesa, de correr. Idoso, já pensou um idoso correndo dentro da mata? E o projeto de dizimação, ele é um pouco absurdo, porque as crianças sobrevivem, as crianças entram para dentro do mato, correm. Isso foi uma experiência que eu tive na terra dos Tupinambás, em Olivença, no sul da Bahia, em Ilhéus. A gente estava numa retomada, e a gente começou a correr dentro da mata, e a mata protegia a gente ali dos tiros que a gente estava levando na reta, né? Então aquilo me projetou em 1500, eu falei, caramba, foi desse jeito que a população indígena sobreviveu, não sobreviveu na sua íntegra, né? Mas as crianças corriam, o povo corria para dentro do mato e o mato era uma proteção. Então, reconstruir isso fortalece a minha identidade indígena, né? Trazer essa memória afetiva à tona foi importante para mim. Muito bom. A Suzana acho que quer falar. Quer falar, né, Suzana? Vamos Na verdade, queria pontuar, né? Essa live, como a gente propôs, né? Tá falando sobre memória e identidade. E uma das coisas que fica clara na fala da Márcia e na fala da Letícia, muito, muito forte, é que, assim, tradicionalmente a gente entende que a memória é um substrato para a construção identitária, né? E o que me fica dessa fala das duas é a violência, né, que foi feita contra os povos originários do Brasil, que essa memória foi roubada, né? Então, quando a Márcia fala assim, eu sempre comi as coisas que eu comi, eu fui criada dentro dessa cultura, mas eu não sabia o que isso era, né? Eu não sabia, e a Letícia falou, eu não sabia que povo, né? A que povo eu pertencia. Então, assim, a violência, né, de a gente não saber quem foi o nosso ancestral, né, mesmo compartilhando da cultura, né, mesmo revivendo e passando num cotidiano vivendo essa cultura, e daí não poder se identificar dentro desta cultura, né, que é dela, né, delas, né, no caso, que é nossa. Então, assim, e daí eu queria ouvir um pouco vocês, se é que vocês poderiam falar, como fica essa... porque também, quando a gente fala em povos originários, povos nativos, enfim, a gente meio que coloca tudo sob uma mesma, sob o mesmo guarda-chuvão, né? E eu entendo que isso seja necessário para luta de políticas públicas, enfim, que estão tão aquém do que deveriam estar hoje no país, né? É necessária essa identificação, mas ao mesmo tempo a gente vê a pluralidade, né? Pena que a gente não teve a Tainá aqui, né? Mas a gente tem o Paiaiá, tem Mura, tem, enfim, teria conosco a Marajoara, né? Tantas etnicidades, tantas culturas e etc., que estão sob essa ideia de povos originários, etc. Como fica isso na visão de vocês, né, de militantes e produtores de conhecimento, enfim, existe uma divergência ou eu não sei nem explicar, mas assim, existe uma diferença entre a luta por um direito dos povos, né, originários, ou entre o povo Mura, o povo Paiaiá e etc. Como fica isso? Será que teria como vocês falarem? Suzana, é interessante a gente pensar, refletir uma seguinte coisa. O descendente de italiano, ele pode ter 10 gerações e não deixa de ser italiano. O descendente de português pode ter 15 gerações, ele não perde o direito de ser um português. O indígena, ele saiu da cidade, saiu da aldeia, ele já não tem mais o direito de ser indígena, porque ele precisa preservar essas características estereotipadas, né? Que tem que morar na mata, que tem que andar pelado, que tem que falar uma língua. Então, assim, andar na mata que mata. Se a gente teve o ano passado a queimada de 9 estados brasileiros. 9 estados brasileiros pegaram fogo. Então, que mata que esse povo está falando que a gente tem que sobreviver? Se a gente não tem mais mata.
né? Ou na região de Utinga, onde fica a aldeia Paiaiá, também não tem, é tudo cidade, é centro urbano. A gente consegue retomar pequenos territórios, fragmentos de territórios, né? E precisam ser o quê? Recuperados, né? A terra está desgastada, enfim. E quando você fala que a gente já não deixou de ser indígena, é mais uma violência, como a Suzana trouxe aí, mais uma violência, né? Como que você deixa de ser indígena, né? Então, foi uma das reflexões que eu também fiz, a partir dessa memória familiar e afetiva, foi colocar meu tataravô, meu bisavô, a minha avó, a minha mãe, eu, meu filho e o meu neto numa mesa, para mim entender que 150 anos não é tanto tempo assim. A gente consegue conviver com bisavós, a gente consegue conviver com tataravós, e essas pessoas são referências ainda para para a gente contar a nossa própria história. Como que a gente deixa de ser indígena, né? Onde que está o corte, né? Onde que está a ruptura? A ruptura está nos processos hegemônicos, nos processos epistêmicos, está no epistemicídio, está nesse pensamento de que você esquece tudo, né? Essa questão da aculturação, que você deixa, que você troca uma cultura pela outra cultura, e essa outra cultura ela permanece e não fica mais. A gente precisa entender que a gente não tem raiva de branco, mas o racismo só existe porque existe o branco, porque se não houvesse o branco, a gente não passava por racismo. E a história, ela está sendo contada por uma visão eurocêntrica, né? Ela não está sendo... E por mais que a gente esteja revisando ela faz um tempão aqui, o direito de negar, nos negam ainda o direito de contar ela, afirmando ou desafirmando, né, a nossa perspectiva, né? Então, essa questão dos direitos e acesso a esses direitos também são negados o tempo inteiro, né? Como que você vai constituir políticas públicas para um povo que está esparramado pelo Brasil e que não vai ter um lugar, um suporte para juntar todo mundo, como fizeram lá no Parque do Xingu, que juntou todas as etnias, jogou lá dentro e agora se vira, né? Não dá mais para fazer isso no Brasil. E aí, o que a gente faz? A gente tem as lutas territoriais, que é uma luta onde todos nós nos unimos, independente do lugar. A gente pode estar aqui em São Paulo, a Márcia Moura está lá em Rondônia, onde tiver gente pensando nas lutas territoriais, a gente tem representação, a gente consegue se representar. E representar qualquer outro povo, como nesse momento, nessa live, eu estou falando aqui do povo pataxó, que está sofrendo processo de reintegração de posse lá, reintegração de posse de uma posse que não é da posse, né? Então, vamos ver isso também, né? Que é a ordem de despejo. A questão também são as especificidades. A gente precisa chegar na cidade e também ter um olhar específico para as pessoas indígenas, que têm alimentação diferenciada, que têm costumes diferenciados, línguas diferenciadas, hábitos alimentares diferenciados, que mais? Medicamento, a forma da medicina diferenciada, tem a reza, tem as ervas, coisas que, por exemplo, nos centros urbanos a gente não tem acesso. É dificultado o nosso acesso a ter esse direito. Aqui, por exemplo, eu não tenho um pajé. Assim, a hora que me dá uma dor de cabeça, eu vou bater na porta do pajé. Não tem um pajé. Eu vou ter que recorrer aos chás, ao conhecimento tradicional que foi me passado pela minha mãe, pela minha avó, mas também vou ter que usar recursos alopatas e de outras medicinas, porque não tem condições, né? Foi de uma anciã que eu escutei numa ela falou, eu queria plantar minhas ervas, né, meus xarope, fazer os xarope para tosse, para gripe, né, mas como que você vai fazer isso se você não tem território garantido? Né? E aí, enfim, eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho. Vamos lá, Marcinha. A gente fazendo a última rodada, né, Suzana? Então, André. Sobre essa questão, né, dos povos originários, né?
Ontem mesmo eu participei de uma conversa onde eu estava falando sobre isso. E também, até numa conversa interna nossa, do NEL, trouxe esse questionamento. O originário não é uma questão também que vem do Estado, né? Então, assim, originários para nós indígenas são os povos, né, que estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? E não está relacionado à questão de origem pura, né? Não está relacionado à questão a purismos, né? Infelizmente, né, essa visão do purismo, ela também atravessa, né, as visões de muitos parentes indígenas, até mesmo porque a colonização ela atravessou todos os povos, né? Inclusive os próprios isolados, né? Porque que são chamados de povos livres, porque eles escolheram não querer ter contato, eles procuraram se afastar, né? E estão cercados aí por fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, FUNAI querendo fazer contato, né? Com a mesma técnica que se fazia pelo SPI, que se fazia, né? Sem mudar nada, né? Então, essa questão aí, por exemplo, há sim algumas questões são colocadas entre indígenas, essa questão, né, do povo originário, né, e também para se diferenciar daqueles que entram em processo de autoafirmação, né, de afirmação indígena, mas isso é uma coisa que a gente está construindo, né, e que vai estar num processo de construção, de debate entre os indígenas, né. Quando é uma questão que é colocada pelos próprios indígenas, faz parte do processo. Agora, eu só não aceito que seja colocado por teóricos não indígenas ou por pessoas que não sejam indígenas. Aí a mura fica bem mura, sabe? Quando vem essas questões que não são entre indígenas. E entre indígenas a gente também, né? Essa visão de que todo mundo é amiguinho, né? Que todo mundo, né? Que nós somos imagens, né? Assim, do hiperindígena, né? E que qualquer coisa que sai ali daquilo que o branco diz que a gente tem que ser, aí já condena não só aquele indígena, mas todos os povos indígenas, né? Então, nós temos pontos diferentes entre nós debatemos esses pontos diferentes, nós temos diferenças culturais, nós temos diferenças de pontos de vistas, né, de decisões, mas o que está em comum entre nós é a luta por direitos, né? E essa luta por direitos, a luta pela demarcação dos territórios, a luta pela garantia dos territórios já demarcados, né? É o que nos une, né? E que nos une essa luta para manter, né, essa presença indígena na Pindorama e na Abya Yala. Esse é um assunto que a gente poderia se estender até... a gente vai ter que fazer outras lives, porque assim tem muitos assuntos que ficaram pendentes aqui que a gente gostaria de falar. Né? A gente realmente foi. Eu gostaria de sugerir que fosse logo para a minha fala, porque às 20 horas do horário daqui, eu tenho que fazer parte de uma outra conversa sobre uma campanha, né, que nós estamos fazendo unificada aqui em Rondônia para apoiar os povos indígenas. Então, eu não vou poder ficar até o final totalmente. Não, então, é porque a gente já, na verdade, já está a gente já tem que dar indo para as conclusões, mas já pode, então, você fazer a sua apresentação e aí a gente vai
discutindo em cima daquilo que você for falando, tá bom? Tá bom, então. Bom, depois dessa fala maravilhosa da Letícia, eu já fiquei até assim, dizendo, então, pois é, gente, é isso mesmo, foi muito bom, vamos para o debate. Eu que agradeço demais estar do seu lado, caminhar junto contigo, minha irmã. Mas, assim, esses 30 anos de história oral, né? Eu estava pensando aqui, eu acho que desses 30 anos, acho que uns 20 anos ou 21 anos, eu estou dentro dessa história da história oral, né? Porque desde a graduação, né, que eu trabalho com história oral, e assim, já falei várias vezes, não me canso de falar, vou falar mais uma vez, que a responsabilidade de eu estar aqui, né, ter traçado esse caminho na história oral é a Fabíola, e ela vai ter que arcar aí com essa responsabilidade pro resto da vida dela. Né? E com a questão de ela ter levado, né, essa disciplina de história oral para unir, e eu ter conseguido me identificar, ter conseguido me encontrar, de eu ter perceber que ali era a brecha que tinha para mim, né? E eu aproveitei, entrei nessa brecha e fui abrindo o caminho, né? Traçando o caminho. E assim, foi um longo percurso, um longo caminho que eu fiz, né? Começando lá pela Universidade Federal de Rondônia, né? Nesse diálogo que o Centro de Hermenêutica tinha com o Núcleo de História Oral, com as idas do professor José Carlos Sabe-Bombeí, para cá, para Rondônia, né? As idas não, as vindas, né? Que eu estou aqui em Rondônia. E as vindas da Suzana, né? Essas trocas todas aí, né? Que foram possibilitando essa construção de caminho, né? Eu só na observação. Eu vou ter que chegar até esse SEB aí, falar para ele do meu projeto, e tenho que chegar nesse NEL aí, eu quero chegar nesse NEL. E fui, né? E fui aos poucos, né, conquistando esse espaço, né, e construindo esse caminho. No primeiro momento, né, aprendendo, né, com a Suzana, aprendendo com a Andréia, aprendendo com a Fabíola, e junto ali com a Marcela, com a Vanessa Rojas, com a Vanessa Generoso, tanto falar generosa, a Vanessa Generoso, ali juntas, né? E enfrentando as nossas diferenças, mas tendo sempre em comum as nossas buscas, né? Os nossos desafios. Ali a Vanessa, eu e a Xênia, né? Cada uma com suas realidades diferentes, mas dentro do possível, uma apoiando a outra, né? E então, nesse trajeto de história oral, tive a oportunidade de ter essa orientação do professor José Carlos Sabe-Bombeí, né? Que com toda a sua generosidade, sentou junto comigo, com a Vanessa, com a Xênia, nos orientou na elaboração de projetos, né? E aí, também, assim como a Letícia teve essa dificuldade de entrar na graduação na universidade pública, na USP, né? Por conta de uma situação de racismo institucional, porque ela não teve o mesmo acesso, que não teve uma garantia de uma formação que permitisse que ela entrasse nessa universidade. Eu também não tinha a mesma formação que os outros que fizeram a seleção de mestrado comigo. Eu não tinha domínio da língua inglesa e, com isso, eu não consegui entrar no mestrado. Mas construir, né, uma caminhada, uma experiência e um projeto aí no NEL que garantiram a minha entrada na Universidade Federal do Amazonas, né? E que foi fundamental para a minha vida, né? Foi lá que comecei a despertar esse processo aí de repensar as categorias de análise, né? Porque na UFAM eles proporcionavam,
né, que a gente pensasse, né, essas categorias de análise sobre a Amazônia, que vem geralmente de fora e que não tem nada a ver, né, com a nossa realidade, com as nossas epistemologias, né. Então, esse meu deslocamento aí desse saber eurocêntrico, né, ela vai se dar de uma forma mais efetivada a partir da minha vivência na UFAM. Isso não quer dizer que a minha formação na Uni não tenha contribuído com essa minha visão também, né? Porque mesmo lendo literatura francesa, né, aprendendo a ler literatura francesa e me gostando muito dessa literatura, né, lendo teorias de teóricos, né, ocidentais. Eu tive também a oportunidade de ler João Pacheco de Oliveira, né, que falava sobre as fronteiras borradas. Tive a oportunidade de ter contato com outros autores, né, para pensar a questão da etnicidade, e que me levaram a querer trabalhar sobre o povo indígena Caçupá, né? Então, enquanto eu estava no Centro de Hermenêutica do Presente, tendo acesso e aprendendo todas as discussões teóricas, né, onde predominava filósofos, teorias literárias e toda uma literatura francesa, ao mesmo tempo eu estava também dialogando com teorias, né, de etnicidade, com Clifford Geertz, né, com teóricos que possibilitaram também fazer esse trabalho, né, de monografia, falando sobre a questão da construção de identidade do povo indígena Caçupá, né, a partir dessa perspectiva da história oral, né? Então, aí começam meus primeiros passos, né, na história oral. E aí eu quero trazer presente aqui uma poesia da Graça Graúna, né? Em volta da fogueira, memória, história, o mundo se recria, né? Essa fogueira, necessariamente, ela pode não ser uma fogueira física, mas uma fogueira espiritual, né? Essa fogueira que faz com que a gente possa ouvir, né, essa voz dos mais velhos, buscar essas memórias ancestrais e tecer essas memórias. E nesse longo processo aí da graduação, onde eu começo a trabalhar a questão da construção de identidade do povo indígena Caçupá, né? E depois o Centro de Hermenêutica faz com que eu me desperte também, a partir do seu projeto de guarda-chuva, né, nordestino na Amazônia, me desperta para perceber que eu poderia fazer a história oral de vida com a minha avó, por exemplo, porque eu cresci ouvindo as histórias dela, né, e as histórias dela do tempo do Seringal. E aí quando eu vou fazer a minha dissertação de mestrado, né, sobre as mulheres que vivenciaram o espaço do Seringal, né, que é um trabalho com a minha avó e mais 3 primas dela. São 4 mulheres, né, que nasceram, cresceram, casaram, né, no espaço do Seringal e fizeram esse deslocamento, né, para Rondônia, para espaço de Seringais, até chegar a Porto Velho, né? Então, assim, a partir daí que eu continuo mantendo, mesmo fazendo mestrado lá na UFAM, né, aprendendo, né, essas categorias de análises a partir das epistemologias amazônicas, né, e continuo dando continuidade no diálogo com o núcleo de estudo de história oral, né, ainda concebendo para minha banca de defesa,
e da onde veio o convite para ir fazer o doutorado. E eu volto, então, para fazer o doutorado em História Social, com a orientação do professor José Carlos Seppi-Bomei. E aí, quando chega um momento que eu tipo, já não aguentava mais ficar lendo teóricos falando sobre memória, lá que se remetia à Grécia Antiga, para dizer que a memória era sagrada. E aí foi quando veio assim uma catarse, né? Onde eu falei, não, para mim já deu, não dá mais, eu quero pensar a memória a partir, né, memória ancestral a partir dos próprios indígenas, né? E eu não posso construir, tecer uma memória indígena se não for dessa maneira. E aí é onde eu começo esse tecer das memórias ancestrais, né? Indo, trazendo para minha escrita todas as vivências, né, que eu já tinha vivenciado quando eu trabalhei com educação escolar indígena e fazia assessoria, né, na verdade, construía junto, né, práticas educacionais específicas e diferenciadas nas escolas indígenas, né, que foi um aprendizado muito grande que eu tive. E, a partir daí, eu comecei a trazer esses conhecimentos para a minha escrita. E foi quando eu faço, junto com a minha mãe, minha mãe retorna ao Uruapiara, que é o lugar de origem da minha avó e dela, e aonde eu faço, então, restabeleço essas relações de parentescos, e aonde eu percebo, então, que nesse espaço de Seringal, né, tem ali viva uma memória indígena, né, um fazer indígena, só que tinha sido roubada essa memória, como a Suzana falou, ainda agora, né? As pessoas ali vivendo no modo de ser indígena, praticando rituais indígenas, mas negando, né, essa relação, né, e essa origem indígena, porque isso tinha sido resultado de uma política de apagamento, né, estabelecida pelo Estado, praticada pelo Estado. E aí, a partir dessas relações que eu tinha com outras etnias e vivências em outras aldeias, eu fui vendo, né, que fazendo esse paralelo, né, do que tinha nas aldeias, do que tinha no espaço Seringal, e fazendo esse caminho aí do Seringal para a aldeia, da aldeia para o Seringal, e vendo que esse modo de ser indígena estava ali, vivo, né? E aí é onde eu vou levar isso para a minha escrita na tese de doutorado, né? Descendo tradições indígenas. E aí, nessa questão desse passo que eu vou dar, né? Quando eu decido que eu quero entender a memória a partir da perspectiva indígena e não mais de teóricos que precisam ir lá na Grécia Antiga para dizer que a memória é sagrada, onde eu vou, então, me aproximar, né, dos escritores indígenas, né, e aonde eu sou, então, a partir do meu livro, né, que foi publicado, que resultou da minha dissertação, da Eliane Potiguara, toma conhecimento desse livro, e daí eu envio a ela, e ela leu e gostou muito do livro, e ela, então, me traz para esse mundo, né, de escritoras indígenas. Então, são os próprios escritores indígenas, escritoras indígenas, que me reconhecem enquanto escritora indígena. Demorou um pouco para eu me ver como escritora indígena, mas aos poucos eles foram fazendo eu entender que eu era uma indígena escritora, né? Acima de tudo. E aí a Eliane Potiguara também foi uma das minhas referências, né? Quando ela traz essa concepção de que o conhecimento tradicional
é uma propriedade intelectual que pode ser instrumento para a luta, né, de garantia de direitos. E o que eu queria garantir na minha tese de doutorado era esse direito à memória. Direito à memória minha, da minha família e de toda a comunidade que a minha família faz parte, né? Então, a minha tese de doutorado foi para lutar e para garantir esse direito à memória. E aí, trazendo aqui uma referência sobre a questão da identidade, eu quero ler aqui para vocês um poema, né, da Eliane Potiguara, que na época eu tive contato com ele a partir dessa revista aqui, né, Letra Indígena, né, que é uma revista do Laboratório de Linguística Letra da Universidade Federal de São Carlos, que é uma revista que é feita por autores indígenas, né? E a primeira parte é só autores indígenas, a outra parte são aliados indígenas que escrevem. E aí, depois, eu adquiri o livro da Eliane Potiguara, onde também tem esse poema, que eu vou ler para vocês. Identidade indígena. Nosso ancestral dizia: temos vida longa, mas caio da vida e da morte. E trago o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim. E nem tampouco o compromisso que assumi perante os mortos, de caminhar com minha gente passo a passo e firme em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no início, no meio do palheiro. Carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas não sou eu só. Não somos 10, 100 ou 1000. Aliás, nós somos 10, 100 ou 1000. Que brilharemos no palco da história. Seremos milhões, unidos como cardume, e não precisaremos mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre, a chorar e derramar preciosas lágrimas. Por quem não nos tem respeito? A migração nos bate à porta. As contradições nos envolvem. As carências nos encaram como se batessem na nossa cara a toda hora. Mas a consciência de levantar a cada minuto e nos tornaremos secos como o agreste, mas não perderemos o amor, porque temos o coração pulsando,
jorrando sangue pelos 4 cantos do universo. Eu viverei 200, 500 ou 700 anos. E contarei minhas dores para ti. Ó, identidade. E entre um fato e outro, morderei na tua cabeça. Como quem procura a fonte da tua força, da tua juventude, o poder da tua guerra, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. E tomaremos de assalto moral as casas, os templos, os palácios, e os transformaremos em aldeias do amor, em olhares de ternura. Como são os teus? Brilhantes, acalentante, identidade. E transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês, guerreiros do futuro. E não passaremos mais fome. Fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história. E não mais nos suicidaremos. A cada século, a cada era, a cada minuto. E nós, indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural. E o sumo de nossa ancestralidade nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculoses, coronavírus 19, Covid-19. Demarcação. Queirão nos arrebatar. Destruição queirão nos arrebatar. Porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas. Porque seremos mais fortes do que todo o coronavírus, do que todo o Covid-19, do que toda política genocida. Grifos meu. De toda existência humana.
e os nossos corações. Nós não precisamos catá-los aos pedaços, mas do chão. E passaremos a cada cerimônia nossas muito mais firmes. Quanto nossas percepções indígenas, grifos meu, que nunca mais tremeremos diante das armas e das palavras e olhares dos que chegaram e não foram. Seremos nós doces, puros, amantes, gente e normal? E te direi, identidade, eu te amo. E nos tornaremos e nos recusaremos a morrer, a sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espiritual. Nós somos o primeiro mundo. Aí queremos viver para lutar. E encontro força em ti. Suportar esse fardo nojento, arrogante, cruel. E enquanto somos dóceis, meigos, somos petulantes e prepotentes diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares e das guerras dos vírus, grifos meus. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história. Tecer nossas memórias, tecer grifos meus. E ver os frutos de nosso país sendo divididos radicalmente entre milhares de aldeados e desplazados como nós. Eu te amo, identidade. Eliane Potiguara. Eu encontrei com essa narrativa poética, esse poema da Eliane Potiguara, me identifiquei muito, e foi ele que me conduziu, né, nessa escrita por direitos, trazendo as epistemologias indígenas. E o NEL, né, com esses 30 anos de história oral, criando concepções, conceitos e práticas que possibilitam, né, que memórias possam ser tecidas, né, que realidades possam ser transformadas, que trabalhos acadêmicos sirvam para a garantia de direitos, né? Nesses 30 anos, praticando as suas concepções de relação de colaboração, né? De relação de ouvir e não de dar voz, mas sim fazer com que essas vozes ecoem. Então, todo esse aprendizado, né, construído, né, a partir, né, dessa vivência, dessa troca de experiência,
né, desses 30 anos aí de construções, né, coletivas, né, coordenadas pelo professor José Carlos Sebe Bomeni, né, que sempre foi a nossa referência. E aí, a partir daí, a gente vai construir a nossa história oral indígena, né, e trazer as nossas epistemologias como concepções, né, como epistemologias para fazer e para tecer essa história oral. Aí eu quero trazer aqui algumas referências rapidinho, né, nesse processo todo de leituras do NEL, uma leitura que eu achei muito bonita, né, e que me inspirou também, né, essa aqui, Uma História Íntima da Humanidade, que foi numa disciplina que eu fiz com o professor Sebe, né, que foi uma disciplina condensada, que eu consegui fazer no processo de aproximação do NEL, né? Eu não sei falar direito o nome do autor, não. Eu falo Teodoro Zeldin, mas não sei se é assim que pronuncia, né? É um livro muito bonito, onde tem várias narrativas, né? E de empregadas domésticas, né? De vários personagens, assim. Personagens da história, né? Dessa história íntima da humanidade, que eu me apaixonei por esse livro na época que eu tive contato com ele, né? E, assim, uma coisa que ficou gravada na minha cabeça é uma das questões colocadas pelo André Castanheira Gataz, né, no livro Braços da Resistência, né, que é uma história oral de imigração espanhola, aonde ele fala que a história oral ela não se compraz apenas em constatar uma realidade, mas sim transformá-la. E eu fui nessa direção aí, né? E eu procurei aqui meu manual de história oral, eu também tinha quase todos, mas eu emprestei um e fiquei sem ele. Aí eu tenho mais 2 e mais o 5º manual de história oral. Não sou igual a Fabiola, que tem todos, né? Mas eu tenho alguns, e um dos livros que foi, né, fundamental para mim, que repassei também para a Letícia como base, né, inicial, né? Mas, assim, um dos livros que eu mais que eu li em um dia foi o livro Uma História de Desamor na Pós-Modernidade, né? De Augusto Ileia, do professor Sebe, e que eu emprestei também e fiquei sem ele. Eu tenho que conseguir outro, né? Então, são livros que, se eu fosse fazer uma relação, são vários livros, mas queria trazer presente. Tem um, né, que é da Suzana, sobre o trabalho que ela fez com o Sem Terra, que também foi uma referência para mim, que eu emprestei também, e fiquei sem ele, né? E, assim, eu não consegui pegar todos os livros aqui para mostrar, também porque não dá tempo, né? Mas mostrar esses aí, percurso, né, das vivências de leituras do NEL. E aí tem esse aqui também, né? Que assim, a atualização de todo esse percurso, né, desses 30 anos aí da história oral, né, e que também foi um dos meus livros de referência, né, para fazer o meu trabalho de história oral também, e que é do José Carlos Sebe Bomeni e Fabiola Holanda, né. E aí, né, na minha tese de doutorado, já aí as narrativas indígenas, poéticas dos indígenas escritores, né? E o Espaço Lembrado. Eu estava procurando o livro da Vanessa Rojas também, com os idosos. É que, como está muita poeira aqui, a minha mãe vai vir para cá, a gente vai fazer uma atualização ancestral aí
de uma narrativa que está até no Lévi-Strauss, nas mitológicas, que duas mulheres indígenas de gerações diferentes se encontram no meio do caminho, né? E se eu vou fazer isso, minha mãe está vindo do Urapiara, que é o lugar de origem da minha avó, onde ela está. Ela ficou até agora lá, a gente segurou ela lá por conta do coronavírus, mas agora ela vai precisar vir para resolver algumas coisas, e porque o coronavírus também já chegou por lá. Então, ela está vindo de barco, e a gente vai daqui de carro para encontrar com ela em Humaitá, para trazê-la para cá, para Maloca Querida. E aí os livros estão todos encaixotados, e aí eu não consegui, né, encontrar o livro da Vanessa Rojas. Eu queria mostrar também como resultado dessa história oral aí, né, desses 30 anos de história oral, que é a história oral com idosos, que eu fui presenteado por ela, né? E aí eu queria mostrar o meu livro também, né, que é O Espaço Lembrado, Experiências de Vida em Seringás da Amazônia, que também é resultado desses 30 anos de história oral. Aí, tá bom? Então, é o que eu tinha para dizer, né, sobre esse caminho que eu percorri na história oral, né, no começo, né, mesmo não sendo do NEL, mas já em diálogo com o NEL, por meio da Fabíola, da professora Fabíola, que vai ser minha eterna professora, né, e do professor Alberto Niscalda também, né, e aí desse contato que eu tive com a Suzana, e com o professor Sebe, com a Andréia, e com todos que são contemporâneos a mim. Cuecatura Té. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Gente, olha, eu sei que as falas são maravilhosas, né? Essa leitura que você fez, Márcia, dessa poesia, colocou a gente fica, né, nessa coisa da hora, do tempo, né? E foi tão interessante nessa live de hoje, porque eu acho que o tempo se expandiu, né? A gente ultrapassou, né, todas as temporalidades da racionalidade, e ficamos aqui. Acho que hoje a Andréa está feliz, né? Não é, Suzana? A Andréa que fala que a gente tem que falar, que a gente tem que ouvir o outro, que a gente tem que se abrir, né, para a escuta do outro, para o que o outro tem que falar. E vocês falaram lindamente, falaram das experiências de vida de vocês, mostraram para a gente, né, de modo muito palpável, dessa importância que a partir das narrativas, construir memórias, né, estabelecer identidades, se fortalecer, né, enquanto comunidade de destino, justamente porque existem aí plataformas de lutas e narrativas que precisam ser mesmo contra-hegemônicas para a gente poder continuar, né, garantindo a memória para todos, a história de todos, né, e foi muito importante ouvi-las hoje. Não sei se a Suzana quer fazer algum comentário, mas eu queria agradecer imensamente, né, a fala de vocês. A gente não vai parar aqui, né, nessa perspectiva da história oral indígena, é um projeto que está sendo gestado com muito amor, com muito carinho, e a gente vai botar para frente, né, Márcia? Né, Letícia? Tainá, está aí, para a gente fazer isso, e outros ciclos também, pensando em outros construtos identitários, vamos falar assim. Obrigada a todos vocês aí do chat que fizeram perguntas, né, que nos acompanharam até agora. Agradecer a esse curumizinho aí que está aí acompanhando a gente, né? Firme e forte, que delícia, né? Obrigada. Letícia, Márcia e Suzana por estarem aqui conosco também, né? E compartilharem dessas lembranças, dessas memórias, dessas vidas. Obrigada. Obrigada a todos vocês aí de casa e boa noite. A gente volta na semana que vem, né? Com outro tema. Ok? Beijo, boa noite. Agradeço também o convite.
E vamos aí lutar. Na luta sempre. Um prazer e uma honra ter ficado com vocês aqui. Procurei o meu também para fazer isso e não achei aqui. Boa noite, gente. Foi muito bom. Muito obrigada. Tchau. Tchau.